Salve, salve, irmãos! A graça e a paz para você que está me ouvindo, em especial ao meu querido professor, ao professor Ranieri, que nos passou esse trabalho. E eu me senti inspirado a fazer nesse lugar, porque esse lugar aqui é um lugar muito especial, é o local do meu trabalho também, tá certo? E eu quero aproveitar esse momento para poder trazer uma ilustração do que foi apresentado no nosso trabalho, mas antes eu quero mostrar para você aonde eu estou agora. Olha que legal. Essa é a paisagem. Então eu estou a trabalho, estou a serviço e me senti inspirado para trazer essa mensagem que foi alguns conselhos de Paulo para a igreja de Tessalônica. E o interessante é que foi uma das primeiras igrejas que Paulo, ou a primeira igreja que Paulo abriu, que a igreja que Paulo fundou. E interessante que essa mensagem, ela realmente me ensinou muito. Essa palavra, ela me ensinou muito. Quando eu estava pesquisando até então, para poder aprender um pouco mais sobre esse povo, aprender um pouco mais sobre a cultura desse povo. Então foi interessante. Foi interessante. E o tema é o Conselho de Paulo para a igreja de Tessalônica. A carta aos Tessalonicenses, que foi em 1 Tessalonicenses 15, no versículo 16 e 18, do 16 ao 18, que diz assim: Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Esta é a vontade de Deus em Cristo para todos vocês. E eu quero resumir o mais rápido possível, para poder ter tempo de esboçar. Em 15 minutos eu quero colocar tudo aqui, tá certo? Para que a gente possa ter um entendimento mais abrangente da palavra do Senhor. Tessalônica era a capital da província província romana da Macedônia. Ela é situada no noroeste da Tessália e no Golfo Termaico. E foi a primeira cidade da Europa a ser evangelizada. Eu não sabia. Então, a sua fundação ocorreu mais ou menos no 4º século antes de Cristo. E a importância da cidade de Tessalônica cresceu muito, porque era uma cidade portuária, era uma cidade ligada aos mares, então havia uma rota marítima. Então, o mar Ageu e Adriano, já no ano 42 a.C. Então, era considerada uma das cidades livres do Império Romano. O que é uma cidade livre? É porque ela teve autonomia política e econômica, ou seja, ela teve um governador próprio. Então, muitas vezes, a riqueza, a economia, ela ficava por ali mesmo. Então, era governada por um procônsul ou um governador romano. Então, essa cidade existia era uma cidade muito importante, era uma colônia judaica, e que se dedicava principalmente ao comércio, que era facilitado, obviamente, pelo porto que ali tinha. E nela também devido ao intercâmbio de mercadorias que chegavam com muitos navios estrangeiros. Então, por isso que Paulo, ele foi para Tessalônica, para poder pregar o evangelho. Interessante que há um processo para Paulo chegar em Tessalônica. Primeiro, Paulo, ele lá no capítulo 16, ele vai tentar ir para várias outras cidades. Ele vai para o porto, ele tenta ir para uma cidade e não consegue. Ele vai para tentar para outra, não consegue. Ali ele vai para um hotel e vai dormir. Chegando ali, ele tem um sonho. Vai para Macedônia. E ali ele vai para Macedônia. E no outro dia ele levanta cedo e fala para aqueles que estão com ele que vão para Macedônia. E ali acontece essa viagem, a segunda viagem missionária de Paulo, então a qual ele prega ao povo macedônio ali. E o interessante é que ali ele funda essa igreja, e tudo indica que esta carta foi a primeira carta escrita por Paulo. E provavelmente quando ele escreve essa carta, ele estava em Corinto. Ele estava em Corinto e em sua segunda viagem missionária. E essa é uma teoria muito aceita pelos estudiosos, que Paulo estava em Corinto.
Então o que temos de fato é que Paulo passou pouco tempo em Tessalônica. E após 3 semanas pregando na sinagoga e conseguindo converter judeus e muitos gregos da época. Então logo veio uma perseguição, e essa perseguição se tornou muito intensa, porque Paulo prega na sinagoga, e na sinagoga ele ganha muitos judeus que creem na Torá, que creem no Pentateuco, que creem nos 10 mandamentos, e Paulo convence esse pessoal. Ele convence, e os gregos intelectuais também. Então, há uma multidão que segue Paulo. E isso aguça a inveja dos judeus da época, dos religiosos da época. Então, Paulo, pela perseguição intensa, a ponto que os irmãos recomendam: Paulo, vai para Bereia. Vai para Bereia, pega Timóteo, o jovem Timóteo, vai para Bereia, e Paulo vai para Bereia. E eu quero abrir um parênteses que em Bereia é interessante que Paulo chega ali para pregar, e o povo primeiro, a Bíblia diz, já no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, que Paulo ele prega o povo de Bereia, e eu gosto muito dessa conotação, é que o povo ouvia bem a palavra, mas primeiro eles iam verificar a palavra, eles iam meditar na palavra se realmente era coerente com a Bíblia, se era coerente mesmo. Então, Paulo deixa ali em Tessalônia uma igreja, e onde que ficam muitos irmãos gregos e judeus convertidos, ali ele deixou pessoas que acabaram de se converter ao cristianismo na época. E provavelmente por esse motivo que enquanto ainda estava em Atenas, diz alguns estudiosos, e ele pede Timóteo que volte em Tessalônica para ver como a igreja estava. E então Timóteo vai fazer uma visita lá em Tessalônica. Quando Timóteo volta de Tessalônica, trazendo as novidades sobre aquela igreja, então Paulo resolve escrever diante da notícia que Timóteo traz. A Bíblia diz que a notícia aqueceu o coração de Paulo. Se eu não me engano, está no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Depois os irmãos dão uma olhadinha lá. O irmão Raneiro dá uma olhada lá. Então Paulo se alegra com a notícia, e ele é encorajado a escrever a carta. E ele escreve muitas coisas. Ele escreve muitas coisas. Mas o que eu quero trazer um enfoque aqui hoje é que Paulo traz alguns conselhos. E entre o primeiro conselho de Paulo, ele diz, no versículo 16 do capítulo 5, ele diz: alegra-se continuamente. Pressupõe então que, se ele fala para o povo se alegrar, pressupõe que o povo estava triste. Ele fala: gente, se alegra. Se alegra todo dia, se alegra com o bom, se alegra com o é claro que eu estou trazendo uma parafrase, estou parafraseando Paulo. Para contextualizar melhor para vocês, ou para você que está me vendo, está me ouvindo agora. Então é isso. Alegra-se continuamente. Precisamos viver uma vida de alegria e regozijo, seja no que é bom, seja no que for ruim. Porque com Jesus tudo é bom, porque no livro de Romanos todas as coisas cooperam. Então com Jesus tudo fica bom. Com Jesus tudo volta para o lugar, ou seja, com Jesus nada sai do lugar de onde não deveria ter saído. Com Jesus as coisas, por mais que a gente acha que está fora do lugar, pode ter certeza que ela está exatamente do jeito que é da vontade do Senhor. Alegra-se, é o primeiro conselho. Nessa leitura, que eu trago essa leitura para a minha vida. Alegrar-se continuamente. A gente pega aquela frase de Jó. Quando ele diz para a sua mulher: mulher, como louca tu fala. Não, Deus ele não dá coisas boas, por que não a gente pode aceitar as coisas más? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O segundo conselho de Paulo: oração perseverante. Se ele diz assim: alegra continuamente, mas também orem. Fale com Deus. Tenha uma vida de intimidade com Deus. Vai para o seu quarto. Vai para o seu quarto.
Ora no trabalho, como eu estou aqui, eu estou trazendo essa mensagem curta e rápida e objetiva, mas também em oração, em temor e temor a Deus, tremor e temor a Deus. Porque a palavra de Deus é assim, ela nos move, ela nos mobiliza. E ele nos dá esse conselho, irmãos, orem continuamente, no versículo 17. E o terceiro conselho, ser agradecido por tudo, e tudo dai graça. Dai graças por tudo mesmo. Se está com saúde, louva o Senhor. Se você está doente, louva o Senhor. Como eu disse poucos minutos atrás, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam. Ser agradecido, ser grato. Ser agradecido é ser grato pelas coisas que ainda nem vieram ainda. Porque nós louvamos o Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele dá. Nós não louvamos o Senhor pelas dádivas. Nós louvamos o Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele representa. Por tudo que Ele fez em mim e não por mim. O que Ele fez em mim não morre. O que Ele fez em mim jamais vai cair no esquecimento, porque o que Ele fez em mim é inesquecível. O que Ele fez em mim. Então o que Ele fez em mim me deixa ser grato, porque o Espírito que é em mim me faz ter aquele espírito de gratidão, aquele espírito de alegria, de gozo. E no quarto conselho, ser agradecido no Senhor me faz ter comunhão. Quarto conselho, Paulo diz no versículo 19. Comunhão com o Espírito Santo. Vamos ler de novo. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo, no versículo 19 e no versículo 18. E a gente lê o versículo 19 para trazer um quarto conselho, que é muito interessante, apesar que são 3 na minha leitura, mas eu quis trazer um pouquinho mais, trazendo a leitura do terceiro, do quarto, que é comunhão com o Espírito Santo. Amém? Comunhão com Deus. Então fica aqui o meu abraço, fica aqui a minha conotação para você, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um beijo, um abraço, tchau. Beijo.